família. Essa palavra nunca significou muito para mim. Desde pequena, aprendi que, na casa dos meus pais, amor e atenção eram distribuídos conforme a conveniência. Meus irmãos eram os queridinhos, sempre protegidos, sempre recebendo mais. Eu só era lembrada quando precisavam de algo. E precisavam de mim o tempo todo. Minha vida toda foi assim. Quando consegui meu primeiro emprego, foi para ajudar em casa. Quando recebi meu primeiro salário decente, foi para cobrir uma dívida deles. Quando me estabilizei financeiramente, passei a pagar boa parte das despesas. Contas de luz, água, supermercado, remédios, até a hipoteca da casa. Tudo isso saía do meu bolso sem um pingo de reconhecimento. Mas no dia daquele almoço, tudo mudou. Cheguei no restaurante achando que seria mais um encontro onde eu pagaria a conta no final. Meus pais estavam sentados à mesa, meus irmãos de um lado e eu do outro. Meu pai pigarrou, ajeitou os óculos e foi direto ao ponto. Chamamos você aqui porque tomamos uma decisão importante sobre o nosso testamento. Fiquei curiosa. Talvez, pela primeira vez, reconhecesse o quanto eu fazia por eles. Talvez fosse um agradecimento por ter segurado as pontas por tanto tempo. Mas a ilusão durou pouco. Vamos deixar tudo para seus irmãos, ele disse, como se estivesse comentando sobre o clima. Minha mãe sorriu e acrescentou. Você já tem sua vida feita. Não precisa da herança. A frase foi como um soco no estômago. Como é que é? Soltei uma risada incrédula, esperando que fosse uma brincadeira. Mas não era. Não queremos que haja disputas no futuro, meu pai continuou. E seus irmãos ainda precisam de estabilidade. Olhei para aqueles dois parasitas. Meu irmão mais velho nunca trabalhou um dia na vida, sempre esperando que alguém o sustentasse. Minha irmã, então, gastava dinheiro como se imprimisse notas no quintal. Nenhum dos dois sabia sequer como pagar um boleto. E eu, a única responsável dali, simplesmente não existia para eles. Entendi, murmurei, sentindo um gosto amargo na boca. Eles esperavam que eu aceitasse calada, como sempre. Mas não dessa vez. Então vocês que se virem, larguei os talheres e encostei na cadeira. Minha mãe franziu a testa. O que quer dizer com isso? Cruzei os braços e deixei minha decisão clara. Se eu não faço parte da herança, também não faço parte das despesas. A partir de hoje, vocês pagam as próprias contas. O choque foi instantâneo. Meu pai arregalou os olhos. Minha mãe perdeu a cor. Meus irmãos me olharam como se eu tivesse acabado de falar um absurdo. Você não pode fazer isso. Minha irmã chiou. Posso e vou, me levantei. Se sou independente o bastante para não merecer nada, então também sou independente o bastante para não bancar ninguém. Isso é mesquinho. Meu irmão bufou. Ri sem humor. Engraçado, mesquinho é deixar tudo para vocês e me tratar como um caixa eletrônico. Minha mãe tentou argumentar, mas já era tarde. Peguei minha bolsa, paguei a minha parte da conta e fui embora. O jogo tinha virado. E dessa vez, eu não ia voltar atrás. 2 semanas. Esse foi o tempo que durou o silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Pela primeira vez na vida, meus pais estavam lidando com suas próprias contas sem minha ajuda. Imagino que no começo tenham acreditado que eu estava apenas de cabeça quente, que logo voltaria arrependida e bancaria tudo de novo. Mas a realidade não perdoa. As contas começaram a se acumular. Água, luz, telefone. O supermercado já não estava tão cheio como antes, e os pequenos luxos que meus irmãos tinham pagos por mim, claro, desapareceram. E então veio a hipoteca. Minha mãe foi a primeira a ceder. Ligou no meio da tarde, com aquela voz doce que só aparecia quando ela queria algo. Filha, precisamos conversar. Já sabia onde aquilo ia dar. Fala logo, mãe. O que aconteceu? Ela suspirou, como se estivesse se preparando para me dar uma notícia triste. A hipoteca venceu. Se não pagarmos nos próximos dias, podemos perder a casa. Fiquei em silêncio por um momento, segurando um riso irônico. Então, perguntei. E o que eu tenho a ver com isso?
Ah, filha, por favor. Você sempre nos ajudou. Só precisamos desse apoio agora, só para evitar que a situação piore. Você sabe como essas coisas funcionam. Sei, interrompi. Funciona assim. Vocês decidiram que eu não faço parte da família quando excluíram meu nome do testamento. Agora querem que eu resolva o problema que vocês mesmos criaram? Ela hesitou. Não é assim, seus irmãos precisam mais. Não, mãe. Eles precisam aprender a se virar. Se não sou digna da herança, também não sou digna das dívidas de vocês. Você não pode ser tão cruel. Sua voz começou a tremer. Você sabe que seus irmãos não podem ajudar. E ali estava a parte que me tirava do sério. Sempre a mesma ladainha. Meus irmãos não podiam ajudar. Sempre se apoiando em desculpas. Enquanto isso, eu era tratada como um poço infinito de dinheiro. Minha paciência acabou. Vou te ensinar uma coisa, mãe. Quem escolhe quem merece recompensa tem que saber quem pode salvar sua pele. Ela tentou argumentar, mas eu já tinha apertado o botão de desligar. Pela primeira vez, minha mãe percebeu que eu não ia ceder. E aquilo era só o começo. Depois da ligação da minha mãe, o verdadeiro desespero começou. No começo, eles ainda tentaram manter a pose. Meus irmãos postavam nas redes sociais como se nada estivesse acontecendo, fingindo uma vida confortável. Mas bastou mais uma semana para a realidade bater de vez. A casa onde cresceram estava prestes a ser tomada pelo banco. O prazo para o pagamento da hipoteca estava acabando, e, sem dinheiro, não havia saída. Foi quando começaram as visitas inesperadas. Na primeira vez, minha mãe apareceu na minha porta. Quando abri, ela já entrou, como se ainda tivesse esse direito. Precisamos conversar, filha. Cruzei os braços. Sobre? Ela suspirou, com aquele olhar de sofrimento fabricado que usava quando queria me manipular. A casa. Revirei os olhos. Já falamos sobre isso, mãe. Mas é o nosso lar. Você cresceu lá. Não pode simplesmente deixar o banco tomá-la. Respirei fundo, tentando manter a paciência. O seu lar. Porque, pelo visto, eu nunca fiz parte dessa casa de verdade. Ela franziu a testa, confusa. Como assim? Soltei uma risada irônica. O testamento, mãe. Vocês me cortaram de tudo. Decidiram que eu não faço parte da família quando se trata de herança. Agora querem que eu pague para salvar a casa? Não fizemos isso por mal, filha, só achamos que você já estava bem estabelecida. A hipocrisia era inacreditável. Estabelecida o suficiente para pagar todas as contas de vocês, né? Mas não o suficiente para ser lembrada quando se trata do que é da família. Minha mãe começou a chorar. Filha, por favor. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Você tem 2 filhos além de mim. Peça a eles. Você sabe que eles não podem. Não podem ou não querem? Levantei a sobrancelha. Porque, pelo que vejo, a única pessoa que sempre pagou tudo fui eu. Ela ficou em silêncio. Sabia que eu estava certa. Mãe, a hipoteca vence em quantos dias? Ela fungou. 3. Cruzei os braços. Então você tem 3 dias para decidir se vai vender esse monte de luxo inútil que vocês compraram ao longo dos anos ou se vai sair da casa. Porque da minha conta bancária não vai sair um centavo. Ela tentou argumentar, mas eu já estava farta. A conversa acabou. Fui até a porta e abri. Minha mãe hesitou, mas, vendo que não teria jeito, saiu. E pela primeira vez, percebi que o castelo de cartas que minha família construiu estava desmoronando. E eu ia assistir tudo de camarote. 2 dias se passaram. O silêncio foi substituído pelo caos. Minha mãe tentou vender algumas coisas, mas não conseguiu dinheiro suficiente. Meus irmãos? Nada. Continuavam esperando que eu cedesse, como se isso fosse inevitável. Como se eu sempre fosse a trouxa que pagava as contas no final. Mas dessa vez, não. Na noite anterior ao vencimento da hipoteca, recebi uma mensagem inesperada de meu pai.
O homem que sempre ficava calado e deixava minha mãe resolver as coisas finalmente decidiu agir. Pai, precisamos conversar. Vem até a casa. Eu ri. Eles estavam mesmo no limite do desespero. Mas algo dentro de mim me fez ir. Não porque eu ia ajudar, mas porque queria ver com meus próprios olhos até onde eles estavam dispostos a ir. Quando cheguei, a cena já era diferente. A casa que antes parecia intocável agora tinha um ar decadente. As luzes apagadas para economizar energia, a geladeira quase vazia, os rostos abatidos. Eles estavam sentindo na pele o que era viver sem minha ajuda. Meu pai me recebeu na sala, sério. Senta. Cruzei os braços. Prefiro ficar de pé. Ele suspirou, irritado. Estamos numa situação difícil. Sei que está magoada, mas somos uma família. Você não pode simplesmente virar as costas para nós. Soltei uma risada curta. Engraçado. Não foi exatamente isso que vocês fizeram quando decidiram me cortar da herança? Ele passou a mão no rosto, como se estivesse perdendo a paciência. Você já tem sua própria vida. Seus irmãos precisam mais. E agora vocês também precisam, né? Cruzei os braços. Pois é, pai. Que pena. Minha mãe, que estava sentada no sofá, começou a chorar. Meus irmãos, até então calados, decidiram entrar na conversa. Você está sendo muito egoísta, disse meu irmão mais novo. É só dinheiro. Você nem precisa dele tanto assim. Se eu não preciso do dinheiro, vocês também não precisam, né? Afinal, é só dinheiro, certo? O silêncio veio de novo. Foi quando meu pai resolveu apelar. Se essa casa for tomada pelo banco, sua mãe e eu não temos para onde ir, seus irmãos também. Cruzei os braços. E o que isso tem a ver comigo? Minha mãe olhou para mim, horrorizada. Como pode dizer isso? Nós somos seus pais. Aí estava. A cartada final. A chantagem emocional. Respirei fundo e falei devagar, para que todos entendessem de uma vez por todas. Pais cuidam dos filhos, não exploram. Vocês decidiram que eu não sou digna de fazer parte da família. Então, agora, sejam coerentes. Se não me querem como herdeira, não me tenham como babá financeira. Meu pai cerrou os punhos, furioso. Você está exagerando. Estou? Então vamos ver amanhã, quando o banco vier. Sem dizer mais nada, me virei e saí pela porta. Atrás de mim, os gritos de indignação ecoavam. Mas nada disso me fez parar. Porque, dessa vez, eu sabia que quem ia perder eram eles. Na manhã seguinte, a tempestade caiu de vez. Eu já sabia que meus pais não conseguiriam o dinheiro da hipoteca. Mas ver tudo se desenrolando diante dos meus olhos foi um prazer inesperado. Às 9 horas em ponto, um carro preto do banco estacionou em frente à casa. 2 funcionários desceram, com as pranchetas em mãos. Meus pais estavam na varanda, pálidos, enquanto meus irmãos espiavam pela janela. Um dos funcionários se apresentou formalmente. Bom dia, senhores. Como vocês não quitaram a dívida, a propriedade será retomada conforme estipulado no contrato. Minha mãe começou a chorar, agarrando o braço do homem como se isso fosse mudar alguma coisa. Mas, não podemos perder nossa casa. Moramos aqui há anos. Ele manteve a postura profissional. Infelizmente, vocês tiveram tempo para resolver a situação. Agora a casa será leiloada para cobrir a dívida restante. O desespero tomou conta. Meu pai gritava que era um erro, que podiam pagar se tivessem mais tempo. Meus irmãos xingaram, alegando injustiça. Mas não havia nada a ser feito. A casa já não era mais deles. Fiquei parada na calçada, observando tudo. Quando minha mãe me viu, correu até mim. Filha, por favor, você pode fazer algo. Levantei a sobrancelha. Eu poderia. Mas não vou. O choro dela ficou mais alto. Nós somos sua família. A risada saiu antes que eu pudesse segurar. Família? Engraçado como só se lembram disso quando precisam de dinheiro. Meu pai me encarou com ódio.
Você está feliz agora? Destruiu sua própria família. Cruzei os braços. Não fui eu quem fez isso. Foram vocês. Vocês me descartaram como se eu não importasse, me usaram como um caixa eletrônico ambulante. Mas agora que estão na lama, querem minha ajuda? Ele cerrou os dentes. Você é um monstro. Dei de ombros. Se cuidar do meu próprio futuro me faz um monstro, então prefiro ser isso do que uma trouxa. Os funcionários do banco continuavam o processo. Era oficial, meus pais estavam sem casa. Foi aí que veio a melhor parte. Meus irmãos, sempre tão mimados, ficaram em choque quando perceberam que eles também estavam sem teto. E agora? Meu irmão resmungou. Para onde a gente vai? Meu pai olhou para o nada, derrotado. Minha mãe se virou para mim. Você poderia nos ajudar a alugar um apartamento até nos estabilizarmos? Sorri. Poderia, mas, de novo, não vou. O choque no rosto dela foi delicioso. Mas onde vamos morar? Fingi pensar. Não sei, talvez na casa de um dos seus filhos favoritos? Ou vocês acham que só eu sirvo para resolver os problemas da família? O silêncio deles me deu a resposta. Sem mais nada a dizer, dei um último olhar para aquela casa que já não significava nada para mim e me virei para ir embora. Meus pais e meus irmãos ficaram ali, afundados na própria miséria, colhendo exatamente o que plantaram. E eu? Segui minha vida. Livre,